Fala rapaziada, jovem tranquilos, aqui quem fala é Billy Sampel. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês rápido, aula, pelo menos 100 relações, como parar de fumar, barra como eu parei de fumar. Por que isso? Porque assim, esse vídeo ele não é baseado em nenhum método, nenhum protocolo, nada científico. Foi a maneira como eu consegui chegar a parar de fumar. Uma vez que isso foi uma das coisas mais difíceis que eu consegui fazer na minha vida, foi realmente muito difícil, e eu anotei algumas coisas que me levaram assim a fazer parar de fumar. Eu espero que esse vídeo te incentive de alguma forma, que você se identifique com a minha história e assim você consiga ter o sucesso em parar de fumar. O segundo ponto é que esse canal, se você caiu aqui de paraquedas, esse canal ele é voltado para a EDC, preparação urbana. Então eu peço gentilmente, se você não sabe o que é isso, ou se você não faz ideia do que se trata o mundo do EDC, eu peço que você não se inscreva. Isso mesmo, não se inscreva no canal, porque o YouTube ele vai entender, você não vai querer ver os próximos vídeos que eu vou falar sobre mochila e etc, canivete, e você vai ser um inscrito, mas vai receber notificações. Então o algoritmo ele não vai entender. Então eu peço que, se você não faz parte dessa comunidade do EDC de preparação, que você não se inscreva. Pode sim compartilhar e deve compartilhar para pessoas que fazem sentido, pessoas que você acha que querem parar de fumar, e esse é o intuito desse vídeo, inclusive, para que a gente alcance o máximo de pessoas que parem definitivamente de fumar. Assim como eu consegui, que foi uma maldição, digamos assim, na minha vida. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você também quer encerrar o seu caso com cigarro. Então esse vídeo eu vou dividir, meio que segmentar em 3 partes. A primeira eu vou contar a minha história em relação ao cigarro. Depois eu vou contar 3 motivos que me convenceram, barra eu percebi que fez sentido. Falei, não, agora é hora de parar de fumar. E depois eu vou dar 5 dicas que foram essenciais para eu parar de fumar. Eu vou deixar bem claro que não foi nada fácil, foi assim, é complicado, mas não é impossível. Então vamos lá, a minha história. Parte número 1. Eu cresci em uma família de evangélicos, dentro de uma igreja chamada Adventista do Sétimo Dia, onde que visava que o cigarro é uma das piores coisas que tem, e eu concordo, né? Só que nem sempre foi assim, né? Eu cresci com essa visão desde muito pequeno, não gostar da fumaça do cigarro, isso é uma coisa que me incomodava. E eu até pedi para as pessoas não fumassem perto de mim. Conforme eu fui crescendo, na minha adolescência, eu era técnico de som da igreja, eu cuidava do som, da sonoplastia da igreja. E a igreja ela chegou a ter um programa que no começo dos anos 2000, né, que é quando eu tinha entre 13 a 15 anos, mais ou menos, eles fizeram esse programa de um curso de como parar de fumar. Então, qual que era a premissa da igreja? Atraíam as pessoas assim, olha, para de fumar, sei lá, em 7 dias. E lá tinha palestras de médicos, dentistas, né, diziam o que aconteciam quando você era um fumante compulsivo. Então mostrava lá o pulmão todo arrebentado, os dentes, enfim, era realmente um curso. Claro que tinha um sensacionalismo em cima disso, né? Eu lembro de uma cena que o pastor lá pegou um balde, aí ele colocou água, aí ele falou assim, agora cada um joga o cigarro aqui dentro desse balde de água. Então todo mundo jogava, ficava uma nhaca ali, com um cheiro forte, todo mundo ficava, nossa, que negócio horrível, né? E realmente, mas assim, isso levou sim a levar algumas pessoas a pararem de fumar, e como eu era técnico de som, eu participei de todas as aulas, digamos assim, né? E pra mim foi, nossa, realmente, eu concordava com tudo, né? Beleza, eu era adolescente, nem pensava em fumar. Pois bem, a igreja ela faz o seguinte, né? Ela chamava essas pessoas para fazer o curso, depois no final do curso, ela falou assim, bom, agora tem um convite para vocês serem membros da igreja. O que seria mais ou menos hoje o que as pessoas fazem na internet, o que a gente chama de lançamento, né? Você convida pessoas para um conteúdo de valor, né? E no final você oferece o curso completo. É assim que, pelo menos, eu tenho visto o que rola na internet. E tá tudo certo, o curso foi bom, né? Só que, no meu entendimento em relação à doutrina da igreja, eu comecei a ter alguns questionamentos em relação à doutrina da igreja, não em relação ao curso de cigarro, e que não fizeram muito sentido para eu continuar. A partir do momento que eu fiz 18 anos, eu resolvi sair da igreja. Beleza. Quando eu comecei a ter 18, 19 anos, eu tinha uns amigos que fumavam, e um deles era muito importante na minha vida. Não vou citar nomes para não
ter falta de ética ou constranger ninguém, mas foi ele que me ofereceu o primeiro cigarro. Era um cigarro diferente dos outros, era um chamado Gudangaran. Hoje eu acredito que seja muito conhecido, mas na época eu nunca tinha ouvido falar. E eu vi assim que era uma embalagem diferente, era uma embalagem vermelha, assim, com alguns traços em dourado, e ele tinha um cheiro muito diferente também. É um cigarro de cravo, mas ele tinha um cheiro muito parecido com pão de mel. E aí ele fumava, do jeito que ele abria aquela embalagem e fumava, parecia algo zeloso, assim, como ele tratava aquela embalagem. Eu comecei a ter um pouco mais de interesse, já que a fumaça era diferente das outras, do cigarro normal, digamos assim. E foi aí que eu dei o meu primeiro trago. Eu falei, deixa eu ver como que é. Ele me ensinou como que tragava, eu traguei, me deu aquela sensação, putz, veio fumaça pro meu pulmão, mas foi uma sensação que me preencheu. E assim, no convívio com ele, uma tragadinha aqui, uma tragadinha ali. Essa vontade eu não tinha ainda, mas era mais uma curiosidade em relação àquele produto novo, digamos assim. Só que naquela época, esse Gudan, ele era muito caro. Eu acho que ele ainda é muito mais caro em relação ao cigarro normal, digamos assim, né? Eu não me recordo muito bem, mas ele era cerca de R$10 em relação a 2 e pouco ao cigarro normal. Então ele era muito mais caro, 3 vezes mais caro que um cigarro normal. Então não era um cigarro para você fumar o tempo todo. E ele é mais pesado também. Eu entrei na faculdade em 2005 e 2008 e também tinham muitos amigos que também fumavam meio que da mesma forma, né? Falavam assim, eu não sou um fumante, eu sou um cara que fuma às vezes. Então assim, esses amigos, na hora do intervalo ou na saída da faculdade, quando a gente ia, principalmente quando eu ia pro bar, né, rolava, né, de serrar um cigarro, né? Então é um cigarro aí, é um cigarro aqui. Essa frequência de serrar o cigarro começou a aumentar. Tipo assim, eu fumava um que tinha saborzinho, você apertava a bolinha tipo, tinha gostinho. Não era mais o Gudangaran. Então ela começou a aumentar, começou a ficar chato em relação aos meus amigos a pedir cigarro o tempo todo, porque eu era um fumante barra não fumante. Eu não sou fumante, mas estava toda hora pedindo cigarro. Então até o momento que você compra um maço de cigarro, e aí você definitivamente é um fumante, né? Só que na nossa cabeça, você não é tipo, agora eu sou um fumante, você vai meio que se acostumando, você tem um processo em relação a isso. Ok, de 2005 mais ou menos, ao final da faculdade de 2008, que foi o término da minha primeira graduação, eu já era um fumante normal. Bom, aí até bons longos anos eu já era um fumante normal, comprava cigarro na padaria que seja e fumava em média um maço de cigarro por dia. Tá? Isso durante bons tempos. Tive banda, saia de rolê e sempre fumava. Só que é um grande detalhe. Os meus pais nem imaginavam que eu fumava. Isso era uma coisa assim que... imagina, os meus pais continuavam na igreja. Aí eu já tinha saído com 18, passou a idade, eu já tinha mais 18 anos, já comecei a morar fora dos meus pais. E eles nem sonhavam. Eles até sabiam que eu bebia, o que era uma coisa que entristecia muito eles. Mas o cigarro era uma coisa assim, nem sonhar. Nem passava pela cabeça. Em 2014, no final de 2014, o meu pai ele foi diagnosticado com câncer, com leucemia. E como eu falei, meu pai era da igreja, ele não bebia, ele não fumava e ele fazia atividade física. Ele era um cara assim extremamente ativo, né? Então ele fazia academia de forma intermitente, ele fazia caminhadas quase todos os dias, ele tinha uma alimentação saudável de um modo geral. E a visão que eu tinha do meu pai é que ele era um cara indestrutível. Tipo assim, ele era muito másculo, ele era muito robusto. Então assim, eu tinha uma visão dele de como filho que era uma visão muito masculina, muito forte, né? Muito um porto seguro mesmo. Quando ele foi identificado com câncer, que foi em agosto mais ou menos de 2014, ele foi receber o tratamento, a quimioterapia, num hospital em Jaú, que é um hospital que é referência. A gente não conhecia esse hospital, mas ele foi muito bem recebido lá. Só que ele não ficou exatamente em um leito, colocavam ele num almoxarifado, meio que encaixaram ele lá.
E, meu, não me entenda mal, a gente é muito grato em relação ao tratamento que ele recebeu lá, só que ele não tinha um leito. E meu pai, ele tinha uma questão assim, ele não achava que ele iria morrer, né? Ele achava que ele fazia químio e sair dali tranquilo. No final, nesse meio tempo, nesses 4 meses, eu só visitei meu pai 2 vezes no hospital, né? Porque eu moro em São Paulo, capital, e ele estava recebendo o tratamento lá. E eu também não achava que, para ser bem honesto, eu não achava que ele iria falecer. Né? Porque ele era, como eu falei, ele tinha uma figura muito forte, assim. Ele era uma figura tipo o Thor, assim, sabe? Então, eu particularmente não achava que ele iria falecer. Eu achei que ele ia sair dar a volta por cima e ia sair de boa lá do hospital. Então, assim, mas foi muito difícil ele ter conseguido essa vaga lá no hospital, esse tratamento. Foi muito complicado, né, para ele conseguir essa vaga. E ele queria realmente sair de lá muito bem, com vida. E de novo, lembrando que ele não sabia que eu fumava. E uma das visitas que eu fui lá, saiu um cara de um leito, com câncer na garganta. Ele tava com um caninho aqui na garganta, tipo uma perfuração assim. Ele tava com aquela roupa de hospital, eu não sei o nome, é tipo um avental branco assim, empurrando aquele coiso com... Eu não vou saber os nomes, mas eu acredito que vocês vão conseguir imaginar a cena. Ele saiu empurrando uma haste que segura um soro, uma medicação, não sei, empurrando aquilo. Ele ia sair do leito para ir na parte externa do hospital para fumar cigarro pelo buraquinho no pescoço. Isso me deu um negócio, cara. Eu falei, nossa, eu pensei, né? Cara, o cara tá no hospital, no leito, e tá saindo para fumar. E eu fumo, né? E aí o meu pai, que não sabia que eu fumava, falou assim, nossa, olha lá, esse cara, ele está recebendo o tratamento, ele está no leito e está querendo morrer. Ele não está querendo viver. Porque ele não deixa para pessoas que querem viver. Cara, isso me deu um negócio. Me deu uma mexida, assim, sabe? E eu não sei se vocês já estiveram no Hospital do Câncer. É um ambiente, assim, muito pesado, sabe? As pessoas estão lá enfraquecidas, né? Tipo, assim, meu irmão, até quando ele saiu de lá, ele até bateu o carro, cara, tipo, é uma energia, sabe? Então, pessoas ali que estão sofrendo, realmente, é muito triste, cara. O hospital, eles fazem um trabalho genial, o hospital, sabe? Meu pai foi muito bem recebido, mas a energia de pessoas que estão com câncer é muito pesada. Pois bem, ele veio a falecer, né? E ele não soube até então que eu fumava em dezembro de 2014. E aí eu resolvi, falei, não, agora eu vou ter que parar de fumar, né? Porque não faz sentido eu continuar fumando. Só que fiquei um tempinho sem fumar e voltei naturalmente, assim, nessas tentativas. Eu vou parar, né? Acaba, em algum momento difícil da sua vida, em outras situações, você acaba pegando um cigarro e volta a fumar normal, assim, né? Tipo, você fumava um maço por dia, você acaba pegando você tá, sei lá, 3 meses sem fumar, e aí, tipo, sei lá, 2 semanas, e aí você passa por uma situação difícil, a primeira coisa que você faz é pegar um cigarro, e você meio que volta a fumar normal, assim, né? E aí, nesse tempo, em 2015, a minha mãe já soube que eu fumava, né? E ninguém gostava muito dessa ideia de eu fumar, uma vez que meu pai tinha morrido de leucemia, mas eu estava fumando mesmo assim. E não só isso, né? Eu pensava assim, falei, bom, se meu pai era um cara saudável, que não bebia e morreu de câncer, então eu vou fumar mesmo, porque se uma hora vier câncer, eu vou, se tiver que ser, vai ser. Agora nós vamos entrar na segunda parte do vídeo, que foi onde eu tive a percepção de motivos que me levaram realmente a parar de fumar. Como eu falei, como eu tinha feito o curso lá na adolescência, lá na igreja, que eu tinha feito ou não, né, que eu tinha assistido de forma paralela ao curso da igreja, ver pulmão estragado, ver mais ou menos aquelas imagens que vêm no fundo do cigarro, aquilo já não me impressionava mais, porque era coisa que eu já tinha um certo conhecimento. Eu já sabia imaginava que meu pulmão ficaria daquele jeito se eu fumasse durante muito tempo. Então, o primeiro motivo que me levou a parar de fumar
foi a grana. Porque assim, eu comprava tudo no cartão de crédito. Tudo, até hoje eu compro no cartão de crédito as coisas. Só que o cigarro, ele tem uma margem de lucro muito pequena em relação ao comerciante, padaria, posto de gasolina. E em alguns lugares eles não aceitam cartão de crédito. Ou, se aceitam, eles colocam uma taxa a mais. Então, além do valor que você paga, quando eu parei de fumar, o cigarro, que era o Marlboro Blue Ice, que é o cigarro que eu fumava, estava em torno de R$10. Então, quando eu ia comprar no estabelecimento, na padaria, às vezes o comerciante falava assim, olha, mas eu não posso te vender por 10 porque tem a taxa do cartão. Então eu vou colocar, sei lá, R$11, R$10,50. Era sempre um pouco a mais em relação. E por como eu era viciado no cigarro, né, eu fumei todos esses anos, você acaba comprando mesmo assim, né? Às vezes até mais de um maço, né? Se eu comprava, sei lá, 2, 3 maços, principalmente nos finais de semana, que é quando eu saía. Então, aí eu teve um dia que eu somei, né? Na época minha esposa também fumava, eu somei todos os cigarros que eu comprei durante o mês e deu um valor bem considerável. Eu fiquei, cara, eu gasto tudo isso de cigarro, eu gasto tudo isso, eu queimo esse valor. Eu lembro que chegou, somando os meus cigarros com o dela, deu cerca de R$700. Eu falei, cara, eu gasto R$700 com cigarro. Então esse foi o motivo número 1 que fez com que eu parasse de fumar. Hoje eu pego esse dinheiro e invisto em outras coisas, né? Em bolsa de valores, ações, FIIs. Eu faço outra coisa que eu gastaria com cigarro, eu invisto em outras coisas. O segundo motivo é o cheiro do cigarro, porque quem é fumante você não percebe, mas quem não é fumante percebe o cheiro do cigarro. Então eu tomava banho, passava perfume, acendia o cigarro, saía para trabalhar, pegava o elevador. As pessoas que pegavam o elevador comigo, estava num ambiente pequeno, já percebi o cheiro do cigarro. Isso, de uma certa forma, começou a me incomodar, porque eu nunca estava cheirosinho, eu estava sempre cheirando cigarro. Isso começou a me trazer um certo desconforto. Mas o terceiro motivo é o que realmente me pegou. O terceiro motivo é o que fez, falou assim, não, eu vou ter que dar um jeito para parar de fumar. Eu trabalho com audiovisual e muitas vezes eu fico o dia inteiro com o cliente gravando. Seja um evento ou seja uma gravação particular. Então, nesse tempo, dava 2 horas de gravação, eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser sair para fumar. E muitos dos casos, se fosse um evento ou um prédio do cliente, tem uma certa demora para você pegar o elevador, você fazer o cadastro, passar por uma catraca e pegar um elevador cheio de gente para chegar no andar do cliente, para procurar a sala dele. Tudo isso demanda muito tempo. Então imagina um cliente que você chega, ele está olhando no relógio, ele com a hora marcada, e ter que esperar o boneco sair para fumar. Para pegar o elevador, desce, passa a catraca, fuma um cigarro, volta, pega uma fila de novo, faz o cadastro, pega uma outra fila, passa, pega um elevador, sobe, chega até o andar, para poder encontrar com o cliente. Não vai querer esperar você. Eu tive alguns momentos muito constrangedores que eu não aguentei, que eu tive que sair para fumar, e quando eu voltei o cliente não estava com uma cara muito amigável, porque ele estava esperando eu fumar. Muitos momentos de gravação eu ficava passando mal, desesperado, porque eu só não conseguia pensar em outra coisa a não ser o cigarro. Isso também acontecia quando eu saía de balada. Então vamos supor, eu estou curtindo com os meus amigos numa festa, numa balada, e meu cigarro estava acabando. Putz, cara, isso pra mim era a morte, porque eu não conseguia curtir a festa, eu não conseguia curtir o som. Eu só ficava pensando onde é que eu ia comprar o meu maço de cigarro. Você até consegue serrar de um amigo ou outro, mas quem é fumante tem o seu próprio cigarro, gosta de... Até a lei do hábito, né? De colocar a mão no bolso e sentir o maço de cigarro ali, onde está o maço e o isqueiro. E quando você percebe que aquele pacote do cigarro está ficando vazio, começa a trazer um desespero. E eu não conseguia curtir mais isso, e eu estava ficando muito aflito em relação ao cigarro. A ponto de, sei lá, estar de madrugada em casa, de pegar, na época eu tinha moto, pegar a minha moto e ir em posto de gasolina longe para comprar. Aí o cara não tinha, não vendia. Então o que eu percebi no final das contas? Eu estava escravo do cigarro.
E isso começou a me incomodar profundamente. Então eu falei, poxa, tô sempre cheirando cigarro. Onde quer que eu vá, tô cheirando cigarro. Tô gastando um puta de um dinheiro em relação a isso. Tô queimando. Eu tô escravo do cigarro, não tô conseguindo viver a minha vida, não tô conseguindo ter o cliente. Eu falei assim, eu vou ter que tomar um jeito. E foi aí que eu decidi de fato parar de fumar. Pois bem, chegamos à terceira parte do vídeo, que é onde como que eu fiz realmente para parar de fumar. Quais foram as premissas que eu fiz para realmente parar de fumar? Porque lembra que eu falei? Eu até tentei parar outras vezes, só que na primeira oportunidade eu já pegava o cigarro e já voltava a fumar. E você volta a fumar na mesma quantidade que antes, você não volta fumando menos. Se você fumava um maço de cigarro por dia, quando você volta a fumar, você volta normal. Então eu falei assim, não, eu vou ter que parar de vez. Então eu vou dar 5 dias que eu fiz que funcionou comigo. A primeira dica é: pare de fumar de uma vez. Se você não gostou dessa dica, você provavelmente não está preparado para parar de fumar. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas falam assim, eu vou parar de fumar, eu vou reduzir a quantidade de cigarros. Eu já fiz isso e comigo foi muito pior. Por quê? Você fuma ainda. Então suponhamos que você fume um maço, como eu fumava, e você fala assim, vou limitar a quantidade de cigarros no meu dia em 6 cigarros por dia. Beleza, então você passa 2 horas sem fumar. Na hora que, como você fuma ainda, na hora que você pega o cigarro para fumar, eu fumava muito mais. Fumava, sei lá, fumava 2, 3, eu falei, eu ainda fumo. Então eu acabava, no final das contas, eu acabava fumando sempre muito mais do que o normal. Porque eu ficava um bom tempo sem o cigarro. E aí quando eu pegava o cigarro, eu descontava nele, porque eu fumava ainda. Então tentar reduzir para mim não foi uma boa experiência. O que você precisa saber em relação a isso, o que é muito importante é o seguinte: se você é um fumante como eu fui, de mais de 10 anos, fumante compulsivo, que era escravo do cigarro, só pensava nisso, o que vai acontecer? Você vai parar de fumar e você vai ficar desesperado pelo cigarro. Só que você tem que ter noção do tempo que isso irá levar. Então você vai ter uma escala. Dos 3 primeiros dias serão os piores. Depois, até a segunda semana sem fumar, você vai ficar extremamente irritado. Só que assim, depois que passou 2 semanas, já começa a amenizar. Então é como se fosse uma escala gradual. 3 dias é o pior de todos. Você vai ficar muito irritado, você não vai pensar em outra coisa. Depois de 2 semanas, você vai ficar extremamente irritado ou irritada com esse tempo. Depois, você vai ter uma escala gradual de 3 meses. Então, assim, a sua vontade de fumar, os 3 dias são os piores. Depois você vai ter uma escala de 2 semanas e depois uma escala de 3 meses. Só que, depois que passa 3 meses, você não tem nem mais o hábito, aquela sensação de precisar ter o cigarro. Então, assim, se você conseguir passar 3 meses sem fumar, você já é um vencedor. Você dificilmente irá voltar a fumar. E depois a escala final é 1 ano. Você passou 1 ano, meu amigo, minha amiga, você já parou de fumar. O que você realmente precisa saber? Nesse período de tempo, vai ser o mais difícil. Eu comecei o vídeo falando que não vai ser fácil, mas foi a forma de como eu encontrei. Porque uma vez que você parou, se você conseguir vencer esse tempo, né, você ter noção dessa escala. Pô, passei os 3 primeiros dias. Pô, passei as 2 semanas. Pô, passei o primeiro mês. Você sabe que cada escala que você passa, a chance de você quiser voltar a fumar é muito menor. Então, assim, quanto mais tempo passa, mais fácil fica. Né? O começo é o mais difícil. Isso você tem que ter em mente. E qual que é o segundo dica importantérrima que eu te dou agora? É que quando você parar de fumar, você faça isso numa data fatídica. Como assim? Eu parei de fumar na virada do ano, que foi de 2017 para 2018. Então eu passei o Réveillon, eu bebi horrores, fumei horrores, eu acordei com aquela ressaca que não tinha jeito. E
no dia seguinte, eu tava com tanta ressaca que eu já não fumei. Então, o primeiro dia já foi. Aí passou os 3 dias, né, de tensão total, 2 semanas e por aí foi. É uma data que dificilmente eu irei esquecer. Porque é uma virada do ano, é pós o Réveillon. Então é uma data que faz com que você sempre lembre quantos dias você está sem fumar. Porque, vamos supor, passa 6 meses. Você fala, mas quanto tempo mesmo que faz que eu parei de fumar? Se é uma data fatídica, se é seu aniversário, ou se é uma data especial de alguém, ou um Réveillon, você vai lembrar perfeitamente. E eu recomendo que você faça no Réveillon, aliás, após o Réveillon, pelo seguinte fato: depois do Réveillon, você só vai ter festas no Carnaval. Porque assim, se você tentar parar de fumar no Natal, você não vai conseguir. As pessoas vão comer muito, beber muito, isso vai te instigar a fumar. Pós o Réveillon, você só vai ter festas e eventos que te instiguem a fumar, né, no Carnaval. Então você vai ter assim, mais de um mês que você vai conseguir ficar, você vai fazer um planejamento mínimo sem saídas, digamos assim. Porque o que leva a nossa quarta dica é que se você evitar beber cerveja, você evitar festas no geral, porque uma coisa puxa a outra. Quando você bebe uma cerveja, eu pelo menos, quando eu bebi uma cerveja, eu não conseguia pensar em outra coisa, acender um cigarro. Então, essa dica que eu estou dando é muito valiosa. A partir do momento que você para de fumar no Réveillon e você só vai ter, provavelmente, uma segunda festa no Carnaval, beleza, você fala, vou ficar mais de um mês sem sair. Se você considerar a premissa que você vai parar de fumar pelo resto da sua vida, um mês não é nada. Você ficar um mesinho sem sair de casa, um mesinho você vai economizar 2 vezes ainda por cima. Você vai economizar o quanto que você gastaria de cigarro, o quanto que você gastaria com cerveja, né? Então, assim, esse tempo você ganharia do Réveillon até o Carnaval, já você tem um mesinho aí que vai te garantir boa chance de você conseguir parar de fumar, assim como eu consegui. Então, dica número 1, pare de fumar de uma vez. Dica número 2, faça numa data fatídica. Dica número 3, evite tomar cerveja nesse período que vai te instigar. E a dica número 4 é o seguinte: fale para os seus amigos e familiares que você irá parar de fumar. Avise nas suas redes sociais. Por que isso? Uma vez que você fala para os seus amigos ou para os seus familiares, você se compromete. Então, o que isso quer dizer? Que se você tiver um momento de recaída e você tiver em algum evento social com esses amigos que estão avisados, em algum momento você fala assim, dá um cigarro aí, vai. Você não vai ter porque você não comprou, mas você vai pedir para alguém. Aí as pessoas que são geridas vão falar assim, pô, mas você não disse que parou de fumar? Então você tem que argumentar que aquele cigarro não vai fazer diferença, só que na verdade vai. Então você não vai ter muito argumento em relação que é só um cigarro. Você vai ter que pensar 2 vezes, você vai ter que argumentar para essas pessoas o porquê que você quer o cigarro, mesmo que você dizendo que você ia parar de fumar. Então é um obstáculo a mais quando você se compromete, quando você fala para as pessoas. Porque é uma dificuldade a mais, você vai ter que pensar 2 vezes antes de pedir um cigarro para alguém. E isso talvez faça com que você desista de pedir e fique mais um bom tempo sem fumar. E a 5ª e última dica é baixe algum aplicativo de como parar de fumar. Eu não tenho nenhum para recomendar, mas quando eu parei eu baixei algum que não lembro nem o nome, mas ele falava o seguinte: você está há 48 horas sem fumar, isso o seu corpo já aumentou o nível de oxigênio, não sei o que, nananã. Você está há 72 horas sem fumar, com isso o seu corpo já aconteceu não sei o que em relação ao cigarro. Então, assim, de uma certa forma, o aplicativo, ele me incentivava. Eu falei, pô,
Você tem 2 horas sem fumar, então quer dizer que se eu voltar a fumar agora, o oxigênio, quer dizer que o oxigênio não sei das quantas, eu vou perder isso, vou voltar a estacar zero. Então, o aplicativo, ele teve sim uma parcela pequena em me ajudar a parar, mas o que fez mesmo eu parar de fumar foi parar de uma vez. Tá? Bateu o pé e falar, não vou mais entrar nessa. Então, fica aqui as minhas 5 dicas. Eu espero de verdade que esse vídeo faça sentido para você, que te incentive de alguma forma a realmente parar com esse vício e assim você consiga ter novos sucessos, né? Você consiga pegar esse dinheiro e colocar em outras coisas mais saudáveis, como fazer investimentos ou juntar para seja lá o que for, um presente para alguém, um presente para você mesmo. Fumar é uma preocupação a mais, né? Principalmente em uma situação de crise social, crise financeira, etc. Então, assim, não fumar só vai trazer benefícios. Dito tudo isso, eu deixo aqui aquele abraço.